Estamos começando aqui um quadro novo no Podcross, é a Resenha Podcross. Esse quadro a gente quer fazer mensalmente, tá? Passar para vocês as repercussões, os assuntos do momento. E hoje, o assunto do momento é o quê? É o anúncio das provas do TCB For All. Então, nós vamos falar sobre isso. A gente está aqui com uma dupla aqui, daqui a pouco vai chegar mais gente. A gente está aqui com o Gulim, do canal Watch News, e ele também é nosso host aqui, né? A gente está aqui com o Ricardo Marques, nosso atleta, e eles vão falar as percepções dele. A gente acabou de assistir aqui a transmissão, e eles vão falar as impressões deles ali sobre as provas, tá? Então, o que a gente puder passar ali de informação, de dica, do que a gente entendeu ali, a gente vai estar passando para vocês. Então, vou passar ali para eles, começando agora. Fala, galera que acompanha o canal do Podcross. Aqui quem fala é Guilherme Gulim, sou host deste programa e estou hoje na presença de Ricardo Marques para a gente falar tudo sobre o anúncio do TCB, o tão esperado anúncio das provas. Ricardo, se apresente ao nosso público. Fala, galera, de novo aqui no Podcross. Eu não sou um falador tão bom quanto o professor Girafales aqui, mas é um prazer estar aqui de novo para comentar no anúncio das provas do TCB. E bora, né? Começar? Então vamos lá. Algumas coisas importantes antes da gente entrar a fundo em cada prova. Nós temos algumas coisas que você que for fazer o TCB precisa prestar atenção. A primeira delas é que todas as provas foram divulgadas no dia 1º, domingo, dia que estamos gravando esse programa, há pouco, e nós temos janelas de postagem de provas. Então a prova 1 tem que ser postada até o dia 4. E isso vai ter um ponto importantíssimo que eu vou falar com o Ricardo, porque isso dá quase 3 dias ali de treinamento para você escolher qual prova você vai fazer, porque você não precisa executar as provas na ordem, mas você tem que entregar a primeira dia 4 às 9h59 da noite, né? Antes das 10 horas. Aí a prova 2 você precisa entregar dia 6, a prova 3 no dia 8 e a prova 4 no dia 10, que é o último dia de Qualify. E esse é um ponto importante que eu já vou passar para você, porque acho que toda a estratégia de um atleta, que é a visão que você vai nos trazer, é referente a essa programação de provas, é extremamente importante. O que eu gostaria de lembrar vocês também, antes da gente avançar, em relação aos recursos, o TCB vai lançar no site um link para fazer o recurso. Igual ao ano passado, você tem direito a 2 bônus para você fazer um recurso. Se você fizer um recurso e você vencer o recurso, você provar que o TCB estava errado, esse bônus retorna para você. Se você não vencer, o TCB manter a sua no-rap, você perde esse bônus e só tem direito a mais um. Isso é muito importante. E outro ponto importante é que nesse ano o TCB leva atletas para o Copa Sur. Então os atletas que se inscreveram para o TCB, se inscreveram para o Open, toda aquela linha cronológica da temporada regular da CrossFit, vão para o Copa Sur via TCB. Então são 22 atletas de cada categoria, masculina e feminina, que vão para o Copa Sur. E nós temos aquela parte que o TCB For All leva para o TCB Final, 8 atletas homens e 4 atletas da elite feminina. E cada seletiva, a gente não sabe o número exato, o que a gente sabe é que a seletiva dos homens já bateu a casa de 108 atletas por categoria, porque os homens já passaram de 1.000 atletas inscritos. As mulheres, como estão em 900 e pouco atletas inscritos, 56, elas têm, né? Isso, elas têm até o dia da primeira postagem, que é dia 4, para finalizar as inscrições. Então, se até lá a gente bater 1.000 mulheres, nós teremos 108 mulheres em cada seletiva, naquele formato tradicional de 4 seletivas, e levando os melhores atletas de cada seletiva pro TCB final, que é um dos maiores eventos do Brasil. Ricardo, eu queria falar agora com você prova a prova. Primeiro, antes da gente abordar esse quesito do que aconteceu em cada prova, qual é a relevância desse período de postagem ali de 10 dias para você executar 4 workouts dentro da sua programação ali de treino e planejamento? Bom, primeiro você vai ter que ver qual prova que vai ser mais estressante, né? Então, por exemplo, a prova 1, que tem um volume muito elevado de dumbbell snatch, vai ir com o chaturão, vai pegar muito a lombar. Ou seja, se você fizer essa prova por primeiro, muito provavelmente vai comprometer a prova 2, que também tem um lombar, que são os clean and jerks, especialmente se você chegar na carga final. Só que a prova 1 tem que ser entregue no dia 4. Então, você tem que pensar numa estratégia onde a prova 1 continue sendo uma das primeiras a serem executadas, para você poder refazer ela, caso precise, antes do dia 4. Porém, você não quer deixar ela muito perto do dia 4, porque você vai ter que refazer ela no mesmo dia ou 2 dias. Então eu faria a prova do dumbbell snatch depois do clean jerk, porém na segunda-feira ainda, para poder descansar na terça, para refazer ela a quarta, que é o dia de entrega.
Então vamos dar só uma pincelada geral em cada prova. A 26.1, que tem que ser entregue no dia 4, é um regressivo, ali um for time regressivo do número de repetições. Começa com 21 double snatch com um braço. Eles não estipularam que nem ano passado começar com o esquerdo com o direito, começa com o braço 1. 21 com o braço 2, então soma-se 42 dumbbell snatch, 21 shot run. Depois a gente reduz para 15, 15, 15, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 3, 3, 3. Esse é o treino, então, o treino de entrada. É um treino mais de condicionamento ali, né? Sim, com certeza. Esse treino é o mais fácil e, ao mesmo tempo, provavelmente o que mais vai doer se você realmente botar intensidade, né? E fizer tudo unbroken. O segundo treino, então, o 26.2, ele é composto por 5 rounds. Aqui tem um desafio muito grande que é a carga. O primeiro round são 12 clean jerks com a carga 1, da elite masculina 60 kg, da elite feminina 40. O segundo, depois dos 12 clean jerks, 20 bars face burps. Os burps e os double unders que vem depois, eles sempre se mantêm constantes até o round 4. As repetições do clean jerk são decrescentes e no round 5 nós só temos repetições máximas de clean jerk. Qual que é a pegadinha desse odd? Então no primeiro você faz 12 clean jerks com 60 kg para os homens, 40 as mulheres. No segundo round, 9 clean jerks, caiu 3 repetições, mas aumentou muito a carga. Dos homens foi 80, para as mulheres foi 55. Round 6, nós temos 100 kg para os homens, já é uma carga desafiadora para muitos atletas que vão competir nessa categoria, e 65 kg para as mulheres. 120 kg é a carga do round 4 para os homens, serão 3 repetições, e para as mulheres 80 kg. Aí nós temos um salto grande para o round 5, que é apenas clean jerk, o máximo de repetições com 140 kg. Nós vimos há pouco, né, Ricardo, os atletas demonstrando, e eles só, dos dois que se confrontaram, os dois chegaram na última carga, mas só o Lucas Décio conseguiu executar uma repetição e tomou mais 2 no reps. Exatamente. Então é uma prova bem desafiadora. E avançando agora para a prova 3, né, para 26.3, que é uma prova completamente diferente do que a gente teve até agora, porque a gente teve uma prova de condicionamento ali, de movimentos simples, com o short run sendo um ponto importante. A segunda, a carga, e agora nós vamos para movimentos ginásticos com 2 pontuações. Então é bem interessante. Máximo de walk em 3 minutos, descansa 1 minuto e vamos para um for time. 40 toast to bar, 20 chest to bar e 10 bar muscle up. Odd bem interessante. E fechando esses workouts, para daí a gente falar de estratégia de cada um deles, dando uma passada geral, a prova final é a prova que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, porque é totalmente uma estratégia absurda. Vai depender muito do atleta. Muito do atleta se conhecer seus pontos de fraqueza e poder explorar isso na estratégia do workout. Por quê? Porque o atleta tem que executar 40, 30, 20, 10 repetições. Do quê? De 4 movimentos. Thruster, overhead squat, handstand walk e box jump. Mas o atleta pode conciliar movimentos com a quantidade de repetições que ele quer com o movimento que ele quer. Então ele não precisa fazer 40 thruster, ele pode fazer 40 metros de handstand walk. Ou ele pode fazer 40 overhead squat, ou ele pode fazer 40 box jump. Na de 30, ele exclui o movimento que ele já fez de 40 e escolhe um movimento faltante. Então é um odd totalmente personalizado, né, Ricardo? Sim, exatamente. Então, assim, vamos voltar lá pro começo, agora que eu já dei uma pincelada nesses odds. Eu quero fazer uma pergunta básica. Você já disse que você vai começar provavelmente fazendo a carga do LPO, né, a prova 2 na segunda-feira, mas também vai fazer a prova da short run, que é uma prova que, se você precisar repetir na quarta, você tem a janela de um dia. Isso. E eu queria saber o seguinte: você vai fazer essa prova final, você coloca ela num desses dias já nessa primeira janela, vai deixar pra fazer mais pro final da semana, que é uma prova que você também provavelmente terá que testar várias vezes, várias combinações de estratégia. Eu provavelmente vou deixar ela pra segunda janela em diante. Depois do dia 4. Não vou fazer antes do dia 4 essa prova, porque muito provavelmente vou ter que refazer a do Shuttle Run, e é um volume desnecessário, tem até o dia 10 pra entregar ela. E você fazendo as duas provas, a 1 e a 2, no primeiro dia, elas vão pegar bastante gripe. Você vai fazer a prova do ginástico no segundo dia para aproveitar essas janelas, poder repetir provas com bastante prazo, sim ou não? Bem possível, porque a prova do ginástico não vai pegar nas valências das outras provas do clean jerk e do snatch, né? Exato. Então, eu prefiro fazer ela provavelmente na terça, e daí tem o resto do dia mais livre para descansar e recuperar, e daí eu posso refazer ela porque é a terceira janela essa, né? Então, dia 8. Vai dar bastante tempo pra refazer e descansar e pensar em outras estratégias. E eu queria saber de você, a gente assistiu todas as provas juntos aqui, qual foi a prova que mais te surpreendeu dessa janela? E qual foi a que mais te decepcionou? Assim, que você não gostou, você falou, putz, treino é uma valência que pra mim não era tão relevante nesse momento. Cara, depende, porque assim, ó, a prova 2 me surpreendeu não pelo que foi escrito e sim pela performance dos atletas, né? Eu não esperava que o Lucas Décio ia fazer só uma repetição com 140, acho que você concorda comigo. Sim. Então aquilo ali foi uma coisa que me impressionou. Outra coisa que me impressionou mais foi a última prova, que eles botaram esse esquema de escolher qual movimento você vai fazer o número de repetições. Isso eu
me surpreendeu bastante, porque eu pensei que eles iam deixar um número fixo de repetições, e aí você escolhe como é que você quer dividir, como a gente já viu no Open, e acho que até no TCB já teve, né? Sim, já teve. O TCB teve uma vez que você escolhia qual bloco você faria. Os movimentos eles eram fixos e as repetições, foi no For All do ano passado, era a última Que era prova um também. round, daí E ou você 2 escolhia rounds. fazer tudo num round, então a quantidade de movimento no final era praticamente igual, mas Sim. você escolhia por round, um era um round, o outro você dividia em 3 rounds e outro em 5 rounds. Claro, pra quem é extremamente eficiente, tem domínio das Sim. coisas, quanto menos quebras fizer, mais eficiente é. Na prova de número 2, que você falou do Lucas Décio, tem uma curiosidade muito importante pra quem nos acompanha, que ela tem uma pegadinha essa prova. O primeiro round, onde a gente tem os 12 clean jerks, com a carga mais leve de 60 quilos, Isso. e é o round que vale uma pontuação, cara. Então é um round muito importante. Eu vou citar um exemplo básico aqui. Para uma pessoa que não move 140 cargas, que já tem dificuldade em 120, mas vai fechar o 120, porque tem muito tempo, talvez esse round seja muito mais importante que qualquer parte da prova, porque é um round que ele ainda pode se tornar Com competitivo. certeza. E talvez esse round seja um round que no desafio ali, o Lucas Décio, o Matheus Oliveira, se não me engano, Isso. ele até errou pro Matheus, porque ele tipo, simplesmente não foi na intensidade do Não. primeiro round. E é uma prova que pode, a gente sabe qual é o critério para classificar para Copa Sur, é detalhes. Sim. É uma prova que pode sim tirar um Só atleta da 22 elite. vagas, né? Não, e pode tirar um atleta, Claro, porque com certeza. muitas pessoas desse TCB For All, mais de 1.000 e poucas pessoas na elite masculina, podem derrubar muito esse score. Porque tem pessoas que vão atacar tudo nesse primeiro round, Sim. que só tem esse primeiro Sim, e round. depois morre, mas não paciência, porque o cara não vai chegar na última barra mesmo. Sim. Exatamente. E assim, vindo ali, o Lucas Décio, que ano passado ganhou a prova do TCB Final com muitas repetições de 140 kg de clean jerk, depois uma escadinha de clean jerk, ele tem uma resistência muscular boa, ele sofreu e fez uma repetição. É. Mas eu achei que ele foi displicente nas 2 tentativas que ele errou. Sim. Ele poderia ter pausado depois do clean, concentrado e feito o jerk, mas ele tentou acelerar o movimento, né? Mas até a técnica dele é uma coisa que me chama atenção, sabe? Porque se você notar, ele fez o clean, squat clean, ele subiu com a primeira carga e ele errou o jerk, ele fez pausado o movimento. Sim. Na segunda que ele acertou, Ele ele fez na fez tipo, bruta. parecia um thruster. Aham. Um clean jerk já caindo, assim. Sim. Tipo, então assim, eu não sei. O que eu senti nessa prova, vendo os atletas, é que o ritmo de cada round dele, mesmo com as repetições de clean jerk decrescentes, Diminuiu muito. foi diminuindo Com bastante. certeza. Uhum. Foi diminuindo bastante. Eu esperava isso, esperava um primeiro round muito forte, como o Lucas Décio fez, ali perto de 2. E depois que eles fossem fazer 3 cada round. A gente teve um round que demorou quase passou 4 minutos. Sim, sim. Deu assim, 3 e 50. Então, assim, é uma coisa que com certeza eu não esperava. E a gente vai ver muitos caras muito bons no Qualify, porque a gente tem que lembrar que nós temos mais de 100 atletas de fora do Brasil. Então, o Jorge Fernandes, atleta do CrossFit Games. Nós temos o Benja Gutierrez, que ganhou o BFO agora, que é um atleta muito constante. Então, várias pessoas que vão vir aqui pra brigar pela vaga, né? Com certeza. Então, esse é o cenário que se encontra no momento dessa competição. E assim, pessoal, tenho mais algumas coisas para trazer para vocês, antes da gente conversar mais sobre todo esse assunto, que é relacionado assim, vocês precisam ter cuidado como vocês vão gravar a prova de vocês, o TCB. O TCB é o campeonato do mundo que é o mais rigoroso a padrões de gravação. E eles são claros no que eles cobram. O TCB, vamos dar exemplo, se você tem dúvida e o TCB não colocou isso em nenhum regulamento nem nada e você fizer, o TCB vai validar. Vou dar um exemplo pra você. Teve um ano que o Beraldo Toma fez uma prova que era 50 quilos na barra. Ele botou 50 quilos, mas ele usou a barra feminina. Não estava no regulamento que você não podia usar a barra feminina. Então, foi Eles validado. liberaram, claro. Esse ano já tá no regulamento que não pode. Entendeu? Sim. Então, assim, são brechas. Então, por favor, cuide. Coisas simples. Padrão de movimento, padrão de filmagem, de lado, de pé, pode de qualquer jeito. O que não pode é quando você subir o vídeo fica torto. O TCB não vai aceitar que o Judge fique vendo você de lado, cara. Então, esses detalhes tem que ter muita atenção. Tem que ter muito cuidado quando você sobe isso no vídeo. Acompanhe e leiam cada das provas, que é importante. É uns minutinhos que você perde. Tá bem descrito, tem um descritivo Sim. bem bom. Tem imagens de onde posicionar a câmera. Então, são minutos que valem a pena. E agora eu queria que você, Ricardo, desse uma dica de cada prova. Primeiro, para um cara que quer classificar, que você acha que é o ponto alto de cada prova. Pô, se o cara atacar aqui, ele vai fazer um bom tempo. E para alguém, assim, que quer classificar dentro dos 400 que vão para seletiva. Então, que faz todos os movimentos, que tem domínio, mas que não tá no padrão top 50 que vai brigar pelo Copa Sur. Certo. Bom, começando no Prova 26.1, então, Isso, aham. eu diria que a prova tem que ser inteira unbroken. Se você, eu não sei dizer sobre a seletiva, mas pro Copa Sur, inegável, você tem que fazer tudo unbroken, todos os dumbbells net. E o teu shuttle run tem que ter um pace bem bom. Tá? Não vai adiantar você caminhar ou você fazer um pace shuttle run muito devagar. Tentar manter, não estourar no início, né? Mas ter um gás no final, que nem a Bruna fez no anúncio. Sim. Ela começou atrás, mas o round de 9, 6 e 3, ela acelerou e passou a Katai. Então, eu diria que mantém um pace unbroken no início, um shuttle run contínuo, não
no máximo mais forte, pra você poder acelerar no final. Essa é a minha dica do 26.1 pro Copa Sur. Tá. Pra seletiva, eu diria que é muito parecido, porque é um workout bem simples, né? Sim. Você vai ter que manter unbroken também, acredito eu. Porém, você pode fazer um pace um pouco mais fraco no Shuttle Run, especialmente no início, no round 21. Porque Isso. se você estourar ali, acabou a prova, né? Eu também achei a colocação perfeita, o que não dá, né, cara? Tinha provas no ano passado que você fazia cargas de snatch com uma carga um pouquinho mais relevante, fazendo de maneira... Você fazia shot run e vinha fazer um bloco de snatch. Então lá, se você caminhasse na última shot run, não dava uma diferença tão grande, porque o snatch era mais relevante. Era melhor fazer um broken do que a transição ali, você ágil na transição. Esse é um workout pra mim que totalmente tem que ser full... o tempo inteiro, cara. Você tem que fazer assim, claro, dentro das suas limitações, tem que encontrar um pace que você consiga resistir do primeiro ao último round, mas você não pode bobear, cara. Se você, que nem ali, vamos dar exemplo, a Martins, a Cakes, ela tomou no rap, no final ela tava empatada, ela ia passar a Katai, que liderou a prova o tempo inteiro, e ela não conseguiu passar por conta de um rap. Correto. Então, até acho que a Bruna, ela ganhou por, sei lá, 10 segundos. Sim, e a Bruna acelerou muito no dumbbell snatch também, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas ela estendia e puxava o dumbbell pra baixo, mas... De novo, você tem que guardar isso pro round de 9, 6 e 3, né? A menos que você seja um fenômeno que consiga fazer desde o início. Eu achei engraçado porque eu não senti que a Bruna foi no full time, sabe? Eu senti que ela tava cautelosa, esperou, e no final ela deu uma estourada. Lembrando, ela não precisa desse TCB for all pra se classificar pra Copa Sul, ela já tem uma vaga garantida via Argentina Throwdown. Então ela começou mais cautelosa, um pouco mais letárgica ali nas transições, mas no final, quando entrou na L9, a gente viu o condicionamento dela tá afiado, tá acima da média, e ela foi buscar. Na prova de número 2, na 26.2, a dos clean and jerk, eu acho que essa é a prova que você mais vai conseguir contribuir com a galera, porque ele é pior que você. Então, já pelo fato dela ter 2 scores, que nem a gente já falou, sobre o primeiro round ser um score e o número total de repetições ser o segundo, o cara que tá buscando a vaga pro Copa Sur, na minha opinião, vai ter que fazer o primeiro score, o primeiro round muito bem, e depois ele vai ter que aguentar e aos máximos de repetições, pelo menos um clean and jerk com 140, que a gente viu um atleta muito forte como o Lucas Décio só fez um. Eu acredito que ele consegue fazer mais de um. Se ele refazer a prova, ele vai fazer 3, talvez 4, eu acho. Mas pro cara que quer classificar pro Copa Sur, ele vai ter que fazer o primeiro round no máximo dele mesmo, e depois vai ser uma contenção de danos até chegar nos clean jerk de 140, e ele vai ter que achar força de algum lugar para fazer as repetições ali. Então deixa eu falar dos atletas que vão brigar ali pelos 400 e pouco, que é o lugar que eu sempre fico quando eu vou TCB perto de 200, não, eu fico 100 e pouco, mas vamos lá. O que eu acredito? Aqui você vai ter que mirar qual que é uma carga que é desafiadora pra você. Pra mim seria de 120. Eu fecho o round de 120, mas eu eu nem chego perto de 140. Então, o que eu tentaria fazer? Eu tentaria acelerar muito o round 3, tá? Entrar constante. Explodir no primeiro, acho que é pra todo mundo, com todas as categorias. Aí o round 2 eu ia dar uma seguradinha. No round 3 eu ia tentar ser consistente, porque o round 3 seria um tie break, caso eu não fechasse os cleans. Então, se eu fizesse 2 cleans com 120, o round 3 se tornaria um round de desempate. Entendi. Então, assim, vou dar exemplo. Você chegou no 140. Você chegou no 140 com 10 minutos no relógio. Aí o teu amiguinho chegou no 140 com 12. E nenhum fez nenhuma repetição, você ganha dele. Claro. Então tem essa ajuda para que você seja constante durante a prova. Sim. Então pessoas que não têm a carga seguinte como uma carga que consegue fazer com segurança, chegue nela o quanto antes, nem que você descanse 5 minutos. Correto, Se você tem fizer razão. uma repetição, já valeu a pena, porque Sim. o cara que chegou 3 minutos depois que você no movimento também fez uma, sabe? Sim. Então essas valências. E aqui, assim, não sei você, tudo que eu vi no campeonato eu acho que favoreceu atletas leves. Eu não tô achando que é um campeonato que vai favorecer atleta pesado. Também Sabe? acho que Eu não. não esperava por isso. Quando eles mudaram pra classificar pelo Copa Sur via TCB, eu gostei muito, porque eu acho que o Open, ele não é uma régua Não é. eficiente pra levar um atleta pro Copa Sur. A gente viu ano passado Kaique Cerveni fora do Copa Sur por causa de um score de uma prova, acho que, sei lá. Era do primeiro, não era? Primeira Era prova. dumbbell snatch, E shot burpee e lunges, E lunge sem peso. Simples, prova sem peso. Então, cara, não dá pra você levar pro nível de um campeonato. E eu vou fazer uma crítica agora às provas do TCB. Eu esperava um pouquinho mais que cobrasse a complexidade, que cobrasse os movimentos. Ring. Eu entendo que eles têm que ser inclusivos, mas Sim. quando você mira o Copa Sur, Pra classificar Copa Sur, exato. entendeu? Eu Ou acho ter que colocado. a melhor referência que a gente já teve é as quartas de As final, quartas né? e finais. Claro. Porque são 4 provas num final de semana, Exato. prova com GHD, prova. Então, Exato. pô, É mais completo. É um ganho absurdo. Claro. Então eu acredito que o TCB deu essa pecadinha aqui, teve só essa prova complexa, na minha opinião, de assim, que depende do cara ter um fitness acima da média, Sim. de mover carga, grandes cargas. Concordo. E eu acho que
pela primeira vez, eu acho que uma pontuação, se o cara não fizer uma última carga 140, mesmo assim ele consegue classificar pro Copa Também Sul. acho, cara. Porque Também. eu acho que é uma prova que no máximo umas 20 pessoas vão fazer o clean and jerk. 20, 30 vão chegar. Pode Por quê? ser. Porque se o cara for muito forte, vou dar exemplo do Vagnão Camilo que treina com a gente. O Vagnão tem 180 de clean and jerk. Sim. O cara é absurdamente forte. Sim. Só que ele é tão pesado, assim, ele tem um peso corporal alto, que ele vai sofrer muito no São burpee. 80 burpees. Não, e outra, ele vai vir de uma coisa, no primeiro round, a explosão, ele não vai conseguir bater um cara menorzinho, pequeno. Exato. Entendeu? Então é uma prova que, na minha opinião, é uma contenção de danos muito boa pra quem não move a carga final. É sabe? uma prova de carga no qual quem é mais forte não necessariamente tem a vantagem. Exatamente. Então é claro, o cara mais completo, o cara que vai ganhar o TCB, o For All, ele vai ter que fazer tudo. Isso sim. aí não tem. O cara que vai classificar pro Copa Claro. Sul, ele tem que ser completo. Mas o cara que a melhor valência dele é a força, ele não vai ganhar nada com essa prova. Sim, exatamente. Então, assim, pode, porque eu te falei, e a gente teve, assim, por outro lado, já vamos pular pra prova 3, que eu vou puxar esse gancho. Na prova 3, quem tem a valência de ginástica ganha. É o cara mais leve. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, na de carga, não necessariamente o cara que move Que a tem maior carga. carga, tanto que os dois que fizeram hoje são os dois atletas mais fortes do ano passado. Eu colocaria competitivo com esses dois, com o Lucas Décio e com o Oliveira, só o Vitor Loff, talvez o Igor Lino, que participou da temporada ano que vem. Sim. Ah, mas O Henrique Moreira vamos também. puxar os brasileiros então pra dentro. Talvez um Bernardo Torquato, talvez o Henrique, talvez você fecharia se eu abrir com 140. Então, cara, pouquíssimas pessoas, cara. Sim. Sabe? Então, é uma... E é devido ao condicionamento e não à força, né? Sim, devido ao condicionamento. Claro. Um condicionamento ali que, cara, ficou apertado. Eles chegaram com 1 minuto pra última carga. Um pouquinho menos até, né? 50 segundos. O Vitor Loff, 58, 14, era 15, né? 14, 58 ele fechou. Não, 13, 58 ele fechou os últimos da Bonner. O Lucas e Décio. avançou o Lucas Décio. E o Oliveira chegou com 35 segundos também. E não conseguiu fazer. Matheus Oliveira, aqui vai uma coisa que. Ele falou na live algo que é engraçado, que é tipo, ele tirou a camiseta pra última carga. Ele falou, eu cometi um erro porque a barra ficou lisa. Tipo, que é um erro muito. Que não é muito comum na Elite, porque se ele começasse sem camiseta e ele tivesse colocado a camiseta ali no 120, eu ia entender. Sim, claro. Eu ia falar, pô, Contrário. estratégia. Só que nesses anúncios, geralmente ele tem que usar a camiseta no começo do anúncio. Então acho que ele se perdeu, tirou a camiseta. entendi. Aí ele chegou com 30 segundos, dava tempo de você pôr a camiseta, olhar pra barra, e daí ele fez o clean, escorregou, ele não conseguiu fazer, porque ele também move essa carga. Move, com tranquilo. certeza. Então, eu puxei o gancho, vamos falar da prova 3, o que você achou? Cara, então, eu gostei da prova, mas eu tenho uma crítica que é... Já que a gente só tem 4 provas, né? São 6 pontuações, mas 4 provas. Eu não gosto muito dessa prova que é só ginástico, né? Então, a prova anterior era condicionamento com o barbell. A primeira prova era só condicionamento. Eu acho que essa prova do ginástico poderia ter um overhead squat no meio ou algum outro elemento que não fosse ginástico. Tirando isso, eu gostei. Eu achei legal o máximo de wall walks de 3 minutos. Eles me impressionaram com o número que eles eram, porque eu achei que eles iam fazer mais. Não... Qual que foi? 23? 23, 20, uhum. Eu achei que eles iam fazer umas 30 repetições. Mas a gente vai ver como é que o resto da galera da Elite vai fazer. E na segunda parte, o Beraldo me impressionou muito com o chest to bar unbroken direto pro bar muscle up. O Beraldo tem um vídeo no Instagram dele com 60 bar muscle up unbroken, sólido demais, e ele sofreu um pouco no bar, tomou no rep, porque ele abriu a mão, ele entrou na barra, ele não podia soltar as mãos da barra mesmo em cima. Ajustar o grip, né? Ele ajustou o grip e ele pagou um preço ali de alguns segundos. Essa prova, que nem você falou, cara, eu acho assim, você vai fazer um campeonato online, você tem que procurar umas valências equilibradas. É óbvio que você vai levar os melhores atletas, porque os melhores atletas têm que ser completos em tudo, então Claro. o objetivo vai ser atingido, mas aqui são 2 pontuações para movimentos ginásticos. Sim. Então um E o atleta que é muito leve, cara, exatamente. muito leve, com condicionamento de ombro ali, pode surpreender muito essa prova. Mas uma coisa que eu gostei, apesar de serem 2 movimentos ginásticos, é que um é invertido no chão e o outro é pendurado, né? Sim. Então pelo menos não foi, tipo, sei lá, máximo de bar muscle up, descansa 1 minuto, máximo de ring muscle up. Entendeu? Sim, São sim. 2 valências muito parecidas. Então apesar de ser ginástico, ficou um pouco diferente. Ficou um pouco diferente. Talvez pra equilibrar tudo que nós estamos falando, a prova 4, que é a que eu vou puxar agora, que eu acho que é que nós vamos perder maior tempo falando, porque tem várias estratégias aqui, várias dicas pra dar, ela poderia ter sido com uma carga um pouquinho maior, você não concorda com isso? Pode ser, pode ser. Acho que se a carga ali fosse, sei lá, 1,55 na barra, aí já ia mudar o jogo, sabe? Ia, com certeza. Claro, é difícil eu falar, pô, 1,55, todo mundo ia Teria escolher que ter- pra fazer o 20 e 10 a barra do LPO, exatamente, entendeu? Ia deixar muito exatamente. fácil. É verdade. Essa escolha ia ficar muito fácil. Mas sei lá, cara, eu acho que talvez ter 2 barras com 2 pesos diferentes ali. Pode ser. Pra ainda mixar isso aí, pô, qual que eu faço antes. Porque eu achei que deu uma favorecida pro atleta menor, cara. Mais leve, Atleta aham, mais leve, claro. atleta com endurance bom, é óbvio, né? Sim, sim. Mas assim, o que você achou da prova final? O que você acha, assim, na tua cabeça? O que você tá pensando de estratégia, se não quiser abrir também? Ô, Guri, tá- a gente não deu as dicas da prova 3. A prova 3? Não. Dicas da prova 3, pelo amor de Deus. Vamos. Não, mas vamos lá. Na parte A,
obviamente vai depender muito da valência do cara no wall walk, né? Porque aqui não tem como muito dizer, você tem que fazer 30, 10 por minuto. Porque cada atleta vai ter uma dificuldade, né? Então, um atleta com o braço mais comprido ali já vai sofrer mais. Você vai, no wall walk ali, você vai querer achar um pace pro minuto 1 que você consiga manter, mas que não estoure o teu ombro. Só que você vai ter que aguentar os 3 minutos. No final, talvez fique mais difícil, você vai ter que, na minha opinião, você vai ter que fazer mais força. Me deu 1 minuto de descanso, beleza? E na parte for time, o mínimo de quebras possíveis, mas você não quer falhar o bar muscle up. Então, digamos, então o mínimo de quebras possíveis eu vou fazer 40 toast to bar e já emendar no chest to bar, só que aí eu fiz 5 bar muscle up e travei. Não vale a pena. Então é melhor você quebrar mais cedo pra você conseguir fazer os 10 bar muscle up e o broken, que na minha opinião vai ser o maior separador. Você acha que o bar muscle up, o que trava nele, é o cansaço do ombro, do tríceps, do wall walk? Ou é a puxada, o grip mesmo Pra mim seria puxado. Os puxados. E eu acho que só 10 repetições não vai chegar. O wall walk eu não acho que vai chegar a afetar a empurrada lá do bar muscle up. Entendi. Mas 60 movimentos pendurados antes do toast to bar, do chest to bar, vai afetar mais. Você acha que uma quantidade da primeira parte ali dos handstand walk, do wall walks, qual seria uma métrica que te colocaria numa Copa Sur? E da seletiva? Nas seletivas. Eu diria que na Copa Sur tem que fazer mais do que eles fizeram no anúncio. Eu diria que uns 27 a 32. Pro Copa Sur. Porque, cara, esses caras que foram fazer o anúncio, o Beraldo, Sim, eles são muito bons de ginástica. Cara, são muito bons. O outro rapaz eu não conhecia, você usando o Games como referência, eles fizeram uma prova no Games 2025 que abria com 20 wall walks. E o melhor tempo desses 20 wall walks do início da prova foi 1:35. Foi o Jason Hopper. Então, por isso que eu digo 27 a 32. Obviamente, ele ia manter esse pace. Não, ele não ia fazer 40 wall walks. Mas, né, mais do que 23, que foi o melhor score aqui, eu acho que com certeza. Eu chuto perto de 30 quem ganhar essa prova. 32. Bom score. Pra seletiva, eu diria que 20 a 25 tá já classificado pra uma seletiva. Eu acho que 20 e fechar a segunda parte, sub 4 seria um bom tempo pra seletiva aberto, assim, pessoas. Isso. E eu acho que pro Elite mesmo, pra quem quer pro Copa Sur, quem quer classificar direto pra final do TCB, que são os 8 melhores, se eu não tô enganado, eu acho que já tem que ser 30, 32, que nem você falou. E na segunda parte, 2 alto, cara, eu acho. Eu acho que tem que Quanto ser... que o Beraldo fez? 2 e... Eu acho que foi... 13, não foi? Não, eu acho que foi 3 e 12, não? Foi mais ou menos isso. Putz, não lembro. Eu tinha a impressão que tinha sido 2 e 13. Bom, eu acho que pro Copa Sur 2 e 30. 2 abaixo de 2 e 30. E daí pra seletiva sub 4. Eu vou te dizer, cara, eu não sei se alguém vai conseguir fazer muito melhor que o Beraldo fez, cara, porque o Beraldo, cara, ele é sinistro no ginástica. Ele fez uma quebra. Só no toast bar. Isso. Então, acho que o cara que ganha dele é só um broken. Só um broken. Ou um broken ou alguém que tenha um movimento muito curto. Especialmente no toast bar, que é onde você mais vai ganhar tempo, né? Alguém com a perna muito comprida vai demorar mais e são 40 repetições. E assim, depois da prova, ele reclamou da barra escorregadia. Ele falou, se a barra tivesse um pouquinho melhor, eu conseguia tirar uns... Porque ele tomou no rap no bar muscle up, porque ele não estendeu. Então ele falou, eu consegui tirar uns 15 segundos. Eu falei, porra, cara. É possível, eu acho que ele conseguiria mesmo. Então tá, agora vamos avançar pra última prova, que na minha opinião foi aquela que existe talvez uma estratégia que você termine o mais rápido possível. Talvez seja uma estratégia assim, vou dizer, o cara não tenha defeitos. Qual seria a estratégia que o cara termina antes? É uma das coisas que eu já queria perguntar pra você. Não pensando em você como atleta. Não, sim, o cara que... O que seria mais rápido? De movimento, o que seria mais rápido? Tipo assim, seria mais rápido começar com 40 box jump que, sei lá, deu um exemplo assim. Bom, eu acho que essa foi a estratégia do Dan Moreira, né? O Dan Moreira começou com 40 overhead. Então, 30, que eu acho que é o movimento mais rápido. Os 2 agachamentos vão ser os movimentos mais rápidos. Só que, pra mim, o erro do Dan foi fazer 70 agachamentos seguidos. Né? Talvez, não é que ele fez 40, 30, 70, ele foi pro box jump, cara. Esse foi o erro dele. Então, isso que eu tô falando. E ele teve que quebrar o thruster, porque o cliente ele não conseguiu fazer unbroken. Quebrou 2 vezes o thruster. Então, pra ser o mais... Se for um atleta perfeito que consegue fazer tudo unbroken, acho que a estratégia do Dan talvez seja melhor, ou fazer 20 metros de handstand walk e 10 box jump no final. Mas isso é pro atleta que consegue fazer 40 overhead squat e 30 thruster unbroken com a transição mínima. Que eu não conheço ninguém. Acho que o Colton Mertens conseguiria. Entendeu? Ele conseguiria fazer os 40 overhead squat unbroken, 30 thruster unbroken, e daí fazer os 20 metros e os 10 box jump. Mas nem todo mundo agacha que nem o Colton Mertens. Então você acha que essa seria a combinação perfeita? Pra um atleta que é muito bom de agachamento, com certeza. Cara, eu vou ser um pouquinho divergente entre você, porque
o Bruno Diniz, ele não foi tão bem no handstand walk. Ele tomou 2 no reps, quebrou, e ele terminou só 5 metros depois que o Dan terminou os 40 overhead. Sim. Então eu acho que um cara consistente no handstand walk, que tem uma velocidade muito boa, consegue mandar um Ganhar bloco, tempo ali. né? Aí o que eu acho que deveria fazer? Deveria botar uma série de squat. Então, se o cara for, vamos dar exemplo, o Fraser, então ele é mais vamos considerar o Fraser. O Fraser deveria, na minha opinião, fazer 40 handstand walk, 30 overhead squat, 20 thruster e os 10 box Eu jump. não vou falar que eu sou o Fraser, mas provavelmente vou fazer essa Então, estratégia. eu acho que é a estratégia dos caras. Porque o volume de agachamento não vai ser tão e você alto. quebra ele, né? Isso. Isso, o volume não vai ser tão alto e pra mim o pior vai ser o box jump. Sim, e daí assim, o box jump, cara, só falta 10, 10, né? exatamente. Só falta 10. Exatamente. Então, é uma coisa assim. Só que isso, que eu falei, pro cara que domina todas as valências. Agora vai entrar uma outra suposição, outro cenário que é dentro, assim, da tua valência. O que você acha que você vai te pesar mais? Qual que você não quer deixar, de maneira alguma você quer deixar ele fazendo primeiro, porque você acha que vai comprometer teu ódio, e qual que é o teu medo nesse workout, assim, de escolher uma estratégia e ela dar errado e não ter tempo de refazer, ou você vai botar na tua programação pra já refazer 4, 5 vezes, porque é um treino que, cara, talvez uma mudança de movimento possa dar muitos scores, muitas posições do leaderboard. Sim, eu acho que de jeito nenhum que eu vou começar com o thruster ou com o box jump, né? Sim. Nenhum desses dois eu começaria. Eu começaria ou com o overhead squat ou com o handstand walk, por ser um movimento mais fácil e rápido, né? Não pretendo refazer muitas vezes esse workout, porque eu acho que sem fazer ele inteiro você já consegue ter uma noção do que é mais efetivo, né? Então, eu não preciso fazer o workout inteiro pra saber que 40 box jump vai demorar mais do que 40 overhead squat. Acho que refazer 2, no máximo 3 vezes, e talvez uma das vezes repetir a mesma estratégia. Então, sei lá, primeira tentativa eu abro com overhead squat, segunda tentativa eu abro com handstand walk, e quando eu for repetir eu abro igual uma dessas duas, eu não abriria diferente. Sim. Eu até vou gravar hoje à noite no programa exclusivo para meus membros do meu canal, só que uma dica que eu daria é o seguinte, se você tá perdido, mas eu não ando bem no handstand walk, né? Eu faria o seguinte, eu chegaria no aquecimento dessa prova e faria 10 movimentos de cada um e marcaria no cronômetro. O movimento mais lento que você tem, com certeza vai ter que ser o movimento que vai ficar pro final. Então, putz, o handstand walk foi horrível. Cara, não adianta você botar ele como a primeira de 40 metros. Daí você vai então ficar... você já joga ele pro final e já te tira uma dúvida. Aí você olharia e fala, qual que é o meu melhor movimento? Pô, é o thruster, é o handstand walk, é o box jump, vai de primeiro. Então é aquele que nesse teste, ele não precisa ter performado o seu melhor, o mais rápido, mas tem que ser um que você tenha conforto. E daí você vai jogar só com 2 valências. Essas 2 valências centrais, eu colocaria uma quebra. Então, pô, se eu escolhi na primeira um overhead squat, eu colocaria talvez ali o box jump no meio. Pra não agachar direto. Ou o handstand walk no meio, que foi muito o que o Diniz fez. O Bruno Diniz fez e foi muito bem ele fechou com... Ele fez 20 overhead e 10 thruster no final, né? E daí a transição dele foi inexistente, porque ele fechou o último overhead e já baixou pro front hack. Então, assim, acho que talvez fazer essa estratégia você vai brincar com o meio ali. O que eu não faria de jeito nenhum? Começar com 2 agachamentos, volume de agachamento muito grande. Isso. Tá? Eu não começaria de jeito nenhum porque eu acho que o residual vai ser muito ruim. Mas se eu, fizer os 2 e for pro handstand walk, talvez você consiga ganhar uma vantagem ali, mas vai chegar pros 10 box jump, que o handstand walk vai demorar 30 segundos. Você vai chegar com as pernas empedradas. Isso se você conseguir fazer bem os agachamentos, porque a gente viu o da Moreira quebrando 2 vezes o thruster, e na minha opinião esse workout, pelo menos se você quer ir pro Copa Sur, não sei a seletiva, talvez a seletiva também, você não pode quebrar nada, tem que ser tudo unbroken. Obviamente o handstand você vai quebrar porque você tem que descer e virar pra ir pro outro lado. Sim, pros caras que querem receber pro Copa Sur. Mas no barbell, você não pode largar a barra, entendeu? Ali cara, eu vou te falar, tempo. cara, que estratégia do Bruno Diniz, cara. Muito boa. Estratégia. Muito boa. Handstand walk, ele falou que não tem muita confiança no cotovelo dele. Foi sólido, o cara entrou nos box jump, porque ele é um cara alto, né? Ele foi devagar, eu falei, puta, ele vai errar a estratégia aí, cara. Ele vai muito devagar. Mas ele foi constante, e a hora que ele entrou no barbell, que faltou 20, 30, ele fez um broken rápido, agressivo, e ainda, falando depois da entrevista que dá pra tirar uns 20 segundos. Sim, e dava mesmo. Dá mesmo. Então tá bom. Aí também mais um workout, né, Ricardo, que o cara mais baixo vai ter uma tremenda vantagem. Vai ter muita vantagem nesse workout. Eu acho que o cara mais baixo tem vantagem em todos os workouts. A gente não viu remo, não viu o wall-ball. Não vimos nenhum ergômetro. Não vimos o wall-ball. Teve ergômetro nos anos... Teve. Uhum. Não tivemos ergômetro, não tivemos wall-ball. Não, ergômetro acho que ano passado não teve. Putz, tem uma choradeira no TCB, cara, que aí eu nem vou botar a culpa na organização. Toda vez que sai as provas do TCB de qualquer coisa, final, sai seletiva. Os caras comentam, botaram remo, e quem não tem remo? Sempre, cara. Pô, do estado tal não tem remo. Pessoal, vai ter que ir pra outra box, vai ter que procurar. Sim. Isso é inerente do esporte. Claro. Você tem que estar. O que não pode, talvez no campeonato, se adaptar para uma ausência de um equipamento que hoje é bem genérico nas boxes, só para atender um público e daí não testar o fitness. Sim. Isso que não pode acontecer. Sim. Então, o que mais que você quer falar sobre o TCB? Tem alguma
ponta solta que ficou na nossa conversa, alguma dica, alguma coisa que você acha relevante? Não que eu lembre de cabeça, assim. Então, assim, tem várias considerações importantíssimas que eu vi durante a live, que é muito comum as pessoas errarem. Exemplo, você tem que mostrar o grip. Mas não adianta você mostrar o grip assim, ó, mostrando a palma da sua mão. Entendeu? Ou eles querem ver se tem alguma coisa entre a tua mão e o grip. Então você tem que deixar cair. Tá? E não mostra assim, ó. Tem uma história muito boa. O adendo, o programa vai virar comédia, mas... Lembra o Alan? Lá. Era quartas de final em times, e aí eu tava filmando pro time Orgulhinho, o Alan, a Fran e a Mari. E aí eu falei, Alan, mostra o grip, e o Alan mostrou as unhas. Aí eu falei, não, seu burro. É o grip, cara. Então, eles querem ver se não tem uma estrutura de ferro, uma coisa ali, Sim. que nem os grips da academia que tem. Imagine nesse ódio de ginástica, você não tem o grip. Dá uma vantagem, absurda. Então, assim, mas tem várias coisas assim. A primeira prova, você não pode usar nada de tipo de strap nem nada, por causa dos dumbbell. Tem várias coisas assim, tem que usar presilha, que é uma coisa besta, mas que tem gente uma que não troca usa. de carga. Lembrar que algumas provas tem que começar de costas pra barra. Todas as provas têm que começar de costas pra câmera, né? Porque a câmera tá de frente pro movimento. O movimento tem que ser executado então, o dumbbell, você começa de frente, de costas pra câmera, vira e faz o movimento. Isso. O da parede, você fica de frente pra parede, mas de costas pra câmera. Então você sempre vai ter que ficar de costas pra câmera e fazer o movimento. Tá certo. Pontos importantíssimos, né? Mostrar todo o equipamento, filmar. Se você tem uma anilha que tá desgastadinha, pega uma balança daquelas de banheiro e pesa a anilha ali, eles aceitam, só que você tem que pesar, você tem que comprovar. O atleta não pode sair no meio da filmagem em momento nenhum. Se ele sair no metade do workout, pode pegar uma água, porque... Zerou. Não, ele pausa ali o workout e só conta o começo da prova. Bom, mas depende de quando você sair, é praticamente zerar. Praticamente zerar. Então, assim, vários pontos que você tem que prestar atenção, tem que ter detalhes. Algumas provas você pode ter ajuda externa, como a da carga. Sim. A pessoa pode montar, mas ela precisa montar só quando você estiver no double under. Isso mesmo. Mas nenhum momento. Tem que colocar presilha. Outro ponto, mas eu tô fazendo os meus shot run e vou pro dumbbell snatch e quando eu soltei, o dumbbell veio pra trás da linha porque eu soltei meio rápido. Ninguém pode te ajudar. Você tem que pegar o dumbbell e avançar. Então são detalhes simples que as pessoas vão dizer, porra, mas de novo falando esses tipos de coisa. E eu nem entrei em marcação de fita nem nada que já tá batido faz tempo. Mas vocês têm que prestar atenção. Eu vou colocar aqui, e podemos fazer esse corte e no próximo final do TCB ele me chamar, que vai ter uns 5, 6 atletas que vão se classificar pro Copa Sur e vão ter provas zeradas. Pode contar, cara, que você vai olhar no primeiro leaderboard, o cara tá dentro. E vai ter prova zerada, cara. Porque sempre acontece isso. Então, assim, verifiquem todo mundo, tudo. Se você for copiar o link, copia o link do leaderboard, abre uma aba na internet, copia o link, dá um ok pra ver se vai pro link certo. Entendeu? Leia as medidas certinho. Todas o forplan. Sim, né? E por exemplo, no wall walk, eu já fiz esse erro, por isso que eu vou falar. A distância da linha com a parede é o início final da linha. Isso. É o final da linha. Não é o início. Isso aí. Então, se disser 10 centímetros, mas a linha acaba no 10 centímetros, eles vão te zerar a prova. Sim, tem que ser no final. Exato. A linha tem que estar dentro da metragem Isso, exigida. exatamente. E assim, tem várias outras coisas que a gente podia ficar falando aqui a noite inteira sobre performance, sobre TCB, sobre essas coisas, mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é que você se divirta, que você se coloque numa gaveta. Se você é um atleta que pode classificar para o Copa Sur, aí sim, repetir várias vezes, colocar como um plano, um objetivo principal. Se o teu objetivo é classificar, tente fazer com o pessoal do teu box, fazer uma festa mesmo. Se o teu objetivo é a primeira vez que você está fazendo, cara, foque talvez nos padrões de movimento. Fala, eu vou fazer esse TCB for all sem tomar nenhuma no rep, entregando um bom vídeo. Cara, você vai ver. Eu já vi, irmão, atleta classificar para seletiva com 2 provas zeradas. Sério mesmo? Sério mesmo. Porque outras todas as pessoas... Ele era um cara muito bom, mas zerou 2 provas e aí mesmo assim ficou na média. Sim. E eu já vi atletas medianos fazer provas que você olha e fala, meu Deus, o cara terminou em 600, passa 400 e o cara classificou. Sim. Que ele não teve nenhuma zerada. E assim, eu falo pra vocês, ano passado eu fiz essa métrica inteirinha e eu zerei uma prova. Fala, pô, Gulim, sabe? Eu zerei uma prova por causa de no rep, no ball. Eu marquei o alvo no final, era um alvo de parede. Eu marquei embaixo, então, pô, encostou no alvo, já tá acima, a bola tá batendo acima. Eles falaram que visualmente não ficou claro, entendeu? E realmente eles têm razão. A obrigação de tornar o movimento claro é meu. Sim. Então eu vou fazer uma linha do shot run, eu vou pegar, meu piso da minha box é preto, eu vou fazer com fita isolante? Não, cara, tem que fazer com uma fita branca, amarela, claro. que chame a atenção, é a obrigação do Bota atleta. um cone de cada lado da fita ainda pra ver de longe da câmera. Porque qual que é o objetivo do campeonato online? É que seja aberto para todo mundo participar. Mas a obrigação de marcar, de validar, de comprovar que você está fazendo o que é correto é do atleta para ter uma idoneidade no campeonato. Sim. Tá? E aqui vai um recado. Já vimos em Copa Sur brasileiros, já vimos em Copa Sur atletas de, sei lá, Bolívia, que eles tentam dar jeitinho para passar para a fase presencial. O TCB é extremamente rigoroso.
e o TCB, todo mundo conhece o Thales. Se for pego fazendo barra feminina, troca anilha no canto Banido e põe pra masculina. Cara, eu vou ser um dos caras que vou ser a favor. Sim, sim. Sabe? Você é a favor de ser banido E a porque... gente já viu isso, né? Claro, não, já vimos. Denúncia, tem atleta denunciando o outro, cara. Atleta que foi pro Copa Sur, que classificou pro Games, cara, sendo denunciado. Pô, sempre quando eu vou na box do cara, eu bato PR. Sabe? Então, Muito tipo estranho. assim, muito estranho. Então, cara, é um tipo de coisa que prestem atenção e prezem pela honestidade. Isso? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Elisão, quer fazer algum complemento? Vai fazer? Fala pra nós, Elisão. É isso aí, gente. Também eu quero falar da minha parte ali. Quando você for postar o vídeo, não esqueça de deixar ali no liberado para quem tem o link. Se você for postar pelo Drive, se você for postar pelo YouTube também, cuide com música, né? O YouTube pode barrar você com música. Então, o vídeo necessariamente não precisa de áudio, Não. né? Então, cuida com essas coisas também, porque coisas simples ali pode não validar teu vídeo, tá? Perfeito. O que o Eli falou, tem uma ponderação que eu esqueci que foi bem importante. O atleta tem que mostrar uma plaquinha no começo do workout, com o nome, com tudo, é padrão TCB. Na súmula, quando você imprimir a súmula, vai ter a plaquinha que é de cada workout ali. Por quê? Porque se você tirar o som, porque não precisa ter Dá som, pra ler. dá pra ver a plaquinha, Claro. dá pra ver tudo. E aqui tem um ponto importante, o que eu gosto de fazer? Eu fiz a prova, eu gosto de subir no meu YouTube e deixar ali como não listado ou como privado, tranquilo. Por quê? Porque eu gosto de fazer e já subir. Sim. Você já libera a memória do celular pro próximo workout, que muita gente Já perde tá isso aí. salvo na Já internet. tá salvo. Se Tá. tiver qualquer restrição de música, vai aparecer ali. Te dá tempo pra tirar a música. Só que nem o Eli falou, que é importante, não esqueça de tornar o vídeo público ou só pra aquele formato que você envia pra pessoa ver também É aceita com no quem tem o TCB. link, né? Uhum. Quem tem o link lá, Mas o TCB que é aceita? não listado, aceita. Isso, não listado. Ele acha que não aceita privado. se não me Não, Depois eu vou privado não colocar aceita. uma É imagenzinha isso no aí. vídeo ali, Show de bola. mostrando ali como é que faz para deixar liberado. É bem simples, gente. Isso aí. Bem tranquilo. Então era isso, né, Ricardo, que nós tínhamos programado para vocês hoje. Por favor, não esqueçam de curtir o comentário e compartilhar os vídeos aqui do canal do Podcross. Se você não é inscrito, se torne inscrito, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram do Podcross. Se puder seguir o atleta Ricardo Marques, nós vamos deixar o link na descrição. Guilherme Gui Gulin, lá no Instagram, vamos deixar aqui na descrição também. E o Elisão, que é o dono do Podcross, tá organizando todo esse conteúdo, que tá sempre fomentando o crescimento do CrossFit e sempre traz um conteúdo de primeira qualidade para vocês. Ricardo, dê um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Ai, a luz caiu, eu tinha falado só isso. É isso aí, irmão. Valeu, galera. É nóis. Deu tchau, pessoal. Tchau, pessoal.